Pode sentar, irmãos. Deixa eu abrir aqui. Bem, pronto. Irmãos, como os irmãos já sabem, está estudando a ordem de salvação e nós vimos aqui falar sobre a vocação eficaz, o pastor Felipe, e o nosso catecismo menor diz que vocação eficaz é a obra do Espírito Santo, pela qual, convencendo do nosso pecado e da miséria, da nossa miséria, iluminando os nossos entendimentos, pelo conhecimento de Cristo e renovando a nossa vontade, nos persuade a habilitar e abraçar Jesus Cristo, que nos é oferecido de graça no Evangelho. Foi o primeiro tema aqui tratado, na quarta-feira retrasada. E eu fiz umas observações aqui, O pastor Felipe falou sobre esse chamado, essa vocação, que é uma chamada externa, através da pregação. E todos nós aqui ouvimos essa chamada externa em algum momento, através da pregação da palavra. E a chamada interior, a chamada do Espírito Santo. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e assim Ele nos deu vida. E Ele tratou aqui das marcas distintivas da vocação eficaz, que é um chamado pela palavra de Deus, salvadoramente aplicado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo, irmãos, que aplica em nós a salvação. Não depende de nós. Se Ele não nos tocasse, nós não estaríamos aqui. E é uma vocação poderosa, uma vocação que é eficaz para a salvação. Ela é eficaz, irmãos. Ela funciona. E é uma vocação sem arrependimento, que não está sujeita à revogação, à mudança. Ela jamais é revogada. Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus que Ele não muda. Porque muitas vezes nós fazemos por onde? O Senhor devia pensar assim, rapaz, o Ricardo. E Ele não muda, irmãos. É uma vocação. O nosso papel, o Espírito Santo se torna influência irresistível, e o pastor Felipe trouxe a frase do John Piper, sobrepujando a resistência, E nós devemos pregar, irmãos, que o resultado depende de Deus. E depois estudamos a regeneração com o presbítero Felipe, que tem a ver com o novo nascimento. Nós nascemos de novo, a operação do novo nascimento, e ele fez a relação entre água e espírito, que a palavra traz, e trouxe textos em Isaías, em Ezequiel, o paralelismo, E ser cristão verdadeiramente significa ser nascido de novo, irmãos. Aquele que não nasceu de novo, não é cristão. Aquele que não nasceu de novo, definitivamente não é cristão. Quem não nasceu de novo, ele trouxe lá, é como morto-vivo. Se a gente for fazer a aplicação do texto de Efésios, E vir para Cristo é como sair da morte, Por isso o termo novo nascimento ou regeneração. E ele disse que a regeneração é invisível, ela é apenas o começo da nova vida, ela é soberana, ela é permanente. E ele tratou, sobre a ordem de salvação, que é o trabalhar de Deus na nossa vida, irmãos. E ele explicou muito bem que não é algo cronológico, é lógico, se efetiva em um momento. Há um processo, mas as partes da ordem de salvação são aplicadas imediatamente. Vem o chamamento, vem a regeneração, o novo nascimento, a conversão, a justificação. Acontece no mesmo ato, não é algo que vai acontecendo, a não ser a ordem, a salvação, que é outro elemento da ordem de salvação que iremos estudar na próxima quarta-feira com o pastor Célio. E essa é a introdução, irmãos, com aquilo que nós vimos, e eu queria iniciar agora orando nesse momento, para que Deus fale conosco através do tema de hoje, que é a justificação. O tema 3. Oremos, irmãos. Pai, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, por estarmos aqui. E nos colocamos como totalmente dependentes de Ti, Senhor. Totalmente dependentes da ação do Espírito Santo. A Tua palavra, ela é viva e eficaz, Senhor. Que a Tua palavra possa fazer, ó Deus, diferença, mudança, transformação, possa estar, ó Deus, definitivamente, Senhor Deus, a Tua palavra operando, e possamos viver, ó Deus, aquilo que a Tua palavra nos ensina, Pai.
que nós possamos amar os Teus mandamentos, Senhor, e nós possamos viver conforme a Tua palavra nos ensina, e que a palavra de hoje, Senhor, aquilo que o Senhor nos falar, possa trazer conforto ao nosso coração, possa trazer alegria ao nosso coração e possa trazer paz às nossas vidas, Senhor. Por isso nós pedimos, usa, Senhor, a minha instrumentalidade, me coloco como dependente de Ti, de mim mesmo não sou capaz de absolutamente nada, Senhor, mas confio na Tua graça e eu peço por ela e já agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, tem umas perguntas para a gente iniciar. Queria pedir ao Moisés que ele passasse slide aí. Vamos lá. O homem contribui de alguma forma para a sua salvação, né? Para retornar ao estado de justiça que tinha antes do pecado? É a grande pergunta, irmãos, que nos inquieta e que inquieta todo ser humano. O pecado afastou o homem do seu estado original. O homem foi feito para se relacionar com Deus. O homem foi feito para andar com Deus. E o pecado nos afasta disso. O pecado nos separa disso. Nos separa de Deus. E a grande inquietação do homem, como eu vou me aproximar de Deus? O que eu posso fazer para me reaproximar de Deus? Para me reconciliar com Deus? A inquietação de todos os homens. E há algo que o homem precisa fazer para ser salvo ou ser declarado justo? Se sim, o que ele precisa fazer? Se sim, há algo que o homem precise fazer para ser declarado justo? Está fazendo a pergunta de uma forma diferente. A justificação, irmãos, ela é efetuada somente pela ação divina, o que a gente conhece como monergismo, ou pela ação divina, juntamente com a ação humana, que é chamado de sinergismo, ou somente pela ação humana? Alguém aqui tem dúvida quanto a isso? Pode passar, Moisés, por favor, temos mais... E nós vamos responder essas perguntas no decorrer do estudo, irmãos. A justificação é um evento que ocorre instantaneamente ou ela é um processo? É esse processo que torna o pecador justo? É ele que é o processo que é capacitado pelo Espírito Santo a viver uma vida agradável a Deus. Então, a justificação é um processo que vai nos fazendo ser agradável a Deus? Não é uma afirmação, irmãos, é uma pergunta, viu? A justificação, ela é permanente? Essa é uma questão muito importante. Ela é permanente ou ela pode ser perdida? E o que aconteceu, irmãos, com a culpa pelo nosso pecado? O que houve? O que foi feito da culpa pelo meu pecado? Ricardo, o que foi feito com a culpa pelo seu pecado? O que foi feito com a culpa pelo pecado de cada um de vocês? Pode passar, Moisés, por favor. Os textos bíblicos, né, que nós vamos ler, primeiramente está em Romanos, eu nem coloquei a referência, irmãos, me desculpem, no slide. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, de 21 a 24. O texto está aí no slide. E eu não coloquei. Todos os textos são em Romanos. Romanos 3, de 21 a 24. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Esse é o primeiro texto. Vamos para o segundo texto, também em Romanos.
Justificados, pois, o texto que nós lemos na leitura alternada, só os 2 primeiros versículos, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E último texto, também em Romanos 8, também muito conhecido. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado. A efeito, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí, irmãos, o que aconteceu com o nosso pecado? Pode passar. Vamos ver a conceituação, a definição de Berkhoff sobre justificação. E assim ele escreveu em sua obra muito conhecida: a justificação é um ato judicial de Deus, no qual ele declara, com base na justiça de Jesus Cristo, que todas as reivindicações da lei, tanto em termos daquilo que a lei exige de nós, na forma de obediência positiva, quanto do julgamento do pecado, quanto à condenação e morte, são satisfeitas com vistas ao pecador. Às vezes a gente perde essa percepção, irmãos, de que se a salvação dependesse de algo que eu pudesse fazer, ou do meu mérito, eu definitivamente, irmão, sei que não poderia alcançar esse mérito. Eu não teria o que fazer para alcançar ou merecer a salvação, porque é como se nós cometêssemos aqui, é um ato judicial, irmãos. Deus, ele é o justo juiz, e todos nós merecíamos a condenação. Todos nós aqui merecíamos a condenação. Não é Deus que nos condena. Nós, pela nossa escolha e pelo pecado, o homem escolheu pecar. E a consequência do pecado é exatamente a morte, a condenação. Nós temos uma sentença, ou tínhamos uma sentença contra nós. Uma sentença condenatória. E Berkhoff, ele trata disso, né? Ele declara com base na justiça de Jesus Cristo. E pode passar, Moisés, aí depois a gente vai destrinchar um pouco essa definição. A justificação inclui uma declaração legal diante de Deus. Então, irmãos, observamos, se você for lá para Romanos 3:21, o primeiro versículo que a gente leu, é a manifestação da justiça divina, irmão. Não é uma justiça nossa. Não tem nada que eu possa fazer poderia me tornar justo. A justiça divina, ela é imputada a nós. E essa justiça, para ser alcançada, irmãos, foi um preço muito alto que o Senhor pagou. E o pastor Hernandes, ele fala em seu comentário aos Romanos, ele diz assim: a justificação, irmãos, é um ato divino, não é uma obra humana, como está aí no slide. Acontece no céu, no tribunal de Deus, a justificação dele, e não na terra. Respondendo aquela pergunta, ela é um processo ou ela é um ato? A gente percebe aqui que ele já comentando, diz, é um ato e não um processo. Ela é feita fora de nós, no tribunal de Deus, e também dentro de nós, no nosso coração. O Senhor operou, irmãos, diante dele a justificação, a nossa justificação diante dele. Pode passar, Moisés. E nós vamos entender, irmãos, as bases da justificação.
E no sentido negativo, irmãos, por que nós precisamos ser justificados por Cristo? Porque não se pode achar nenhuma virtude no homem ou em suas obras. Não há nenhuma virtude em nós. E por quê, irmãos? Porque a nossa justiça continua sendo, durante toda a nossa vida, uma justiça imperfeita. Nossa justiça, durante toda a vida, por melhor que seja o nosso comportamento, por melhores que sejam as nossas atitudes, por melhor andar justo que nós busquemos ter, a nossa justiça, ela vai ser sempre uma justiça imperfeita. E essa justiça ainda, mesmo imperfeita, ela ainda é fruto da obra da justiça de Cristo e da graça de Deus. Todo ato de bondade, irmãos, que existe, ele é ato da graça de Deus. Nós temos uma graça especial e temos uma graça geral. E essa graça que alcança a todos, até os atos de bondade, dependem dessa graça que é manifesta a todas as pessoas. E a graça específica, a graça especial que alcançou a cada um de nós. Então, a nossa própria justiça, ela advém dessa graça de Deus. E até mesmo, irmãos, as nossas melhores obras, queria que o irmão pensasse nisso, as nossas melhores obras, elas são contaminadas pelo pecado. Os nossos melhores comportamentos, às vezes o orgulho de ser humilde que nós podemos ter em algumas situações, ou alguns atos de bondade que às vezes a gente faz para ser visto pelas outras pessoas e para ser reconhecido e ser elogiado por aquilo que a gente faz. Muitas vezes as nossas melhores obras, elas são também contaminadas pelo pecado. Então esse é o aspecto, é a base negativa, irmãos. Nós não tínhamos como alcançar a salvação. Pode passar, Moisés. E positivamente, irmãos, a base da nossa justificação, ela só se pode achar na justiça perfeita de Jesus Cristo, imputada ao pecador na justificação, como nós lemos lá também, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E percebam, irmãos, na obediência passiva de Cristo, que se fez maldição por nós, nós vemos a base para o perdão dos nossos pecados. É difícil compreendermos, irmãos. Tem uma música que a gente canta, né? Eu não lembro dela, os detalhes, mas ela fala assim, como nós compreendemos a obra de Cristo. A gente sabe que a salvação, ela vem pela morte de Cristo na cruz, mas eu acho, irmãos, que somos incapazes de entender o que isso significou para Deus. O que foi para Deus se humilhar, se fazer homem como nós, como eu e como você, porque isso já é um estado de humilhação para Deus, vir aqui viver a nossa vida e passar pelo que o Senhor Jesus passou. É difícil a gente compreender o que isso significou, porque nós não temos a mente de Deus, nós não temos a capacidade, apesar de sabermos a história e a Bíblia nos mostra, mas se a gente compreendermos o quão difícil foi para Deus se fazer homem e passar pelo que o Senhor Jesus passou. E sofrer o que Ele sofreu. E se humilhar como Ele se humilhou. E se tornar maldição, irmãos. Um Deus que nós conhecemos as perfeições dEle, os atributos dEle, totalmente santo, totalmente justo, todo-poderoso. Esse Deus veio à terra e se fez maldição por nós. Foi necessário que se fizesse maldição, porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, como está aí na carta de Gálatas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, através dessa obediência passiva, irmãos, nós vemos a base para o perdão dos nossos pecados. A culpa nossa, ela é retirada por causa disto. E a obediência também ativa do Senhor, pode passar, Moisés,
por sua vez, a obediência ativa, pela qual ele mereceu todos os dons da graça, inclusive a vida eterna. Nós veremos a base para a adoção dos filhos, que é mais uma parte da ordem da salvação, que nós não vamos estudar, mas a adoção de filhos, pela qual os pecadores são constituídos herdeiros da vida eterna. O homem, às vezes, irmão, se acha muita coisa, se acha alguma coisa, se acha muito importante. Mas se nós pensarmos nessa ordem eterna diante de Deus, irmãos, nós não somos absolutamente nada. E como nós lemos em Jesus veio morrer por homens, nós éramos ímpios, éramos pecadores. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E essa graça, irmãos, através dessa atitude de obediência, de cumprimento da lei, a lei que eu não poderia cumprir, que você não poderia cumprir, através do cumprimento dessa lei, nós alcançamos todas as benécias, todas as bênçãos, os dons, incluindo a vida eterna. E essa é a nossa certeza, irmãos. A gente está vendo muitas coisas acontecendo aí, muitas coisas, e vem aquele pensamento, né? E o que é que vai acontecer? A gente está olhando para Israel, essa situação de guerra lá com os palestinos, com o Hamas, com o Hezbollah, e essa situação tende a só tomar uma dimensão maior, acho que não tem mais como regredir esses fatos, né? O que vai acontecer? Mas o estudo de hoje, irmãos, é para nos dar uma segurança, nos dar uma tranquilidade, nos dar paz, a certeza que nós estamos justificados em Deus e somos adotados como herdeiros para a vida eterna. E eu queria dizer que essa justificação, irmãos, envolve 3 aspectos. Pode passar, Moisés, por favor. E eu queria que os irmãos abrissem em Romanos 8, para a gente entender os aspectos em que ocorre a justificação. Romanos 8. Nessa carta, Paulo faz uma explanação da doutrina da justificação pela fé. E nesse versículo de 8 a 32, ele levanta uma questão importante, né? Ele começa, eu queria partir do 32, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O que é que a gente recebe, irmãos, com a justificação, segundo a continuidade desse texto? Pode voltar, Moisés, ao slide de esse, pronto. A justificação envolve alguns aspectos, irmãos. A gente vê aí o fim da acusação. Versículo 33, irmãos. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Então, dentre inúmeras bênçãos que nós recebemos com a justificação, está o fim da acusação que tínhamos contra nós, a imputação, a denúncia que o acusador tinha contra cada um de nós, ela cai por terra. Paulo questiona quem poderia nos acusar, pois é Deus quem nos justifica. E apesar de nós sermos pecadores, irmãos, e o pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz assim, é como se Deus depositasse, se a gente tivesse uma dívida muito grande, e ele deposita um valor suficiente para pagar toda a dívida que a gente tinha no passado e ainda deposita um crédito imenso no futuro, para que quando a gente, por sua vez, tropeçarmos, vacilarmos ou cairmos, nós temos crédito suficiente para receber o perdão do Senhor. Nós temos valor suficiente porque Ele depositou isso para nós. Jesus, ele olha, quando Deus olha, ele vê Jesus, né, o justo, o perfeito. Então, através da justificação, nós somos livres da acusação. E somos livres também da condenação. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. 34. Quem os condenará? Através da justificação, irmão, nós somos livres da condenação.
Além de nos livrar da acusação, Deus também nos livra da condenação. E Paulo ressalta que Cristo foi quem morreu, ou antes quem ressuscitou, e está à direita de Deus, intercedendo por nós. Ele levou sobre si, irmãos, os nossos pecados e uma sentença de morte que era para nós. A sentença do Filho de Deus era uma sentença para mim. A ira de Deus era para cair sobre a minha vida. A ira de Deus, irmãos, estava destinada a ser derramada sobre a sua vida, e nós não temos compreensão do que é essa ira de Deus, da gravidade disso. Às vezes a gente esquece, a gente se perde a percepção dessa realidade, de que a ira de Deus e a condenação é afastada. Não há mais condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. E a gente percebe, por fim, o fim da separação, irmãos. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, morte ou nudez? Em todas as coisas somos mais que vencedores, porque estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir podem nos separar do amor de Deus. Você tem essa certeza, irmão, no seu coração? Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode separar a sua vida do amor de Deus. Ele garante isso. O pecado trouxe consequências, irmãos, as mais dolorosas, mas a pior consequência, e a morte no sentido de Adão ali, apesar de Adão não ter morrido logo depois que ele pecou, mas o sentido da morte é a morte espiritual, a separação de Deus, irmãos. Por quê, irmãos? A morte física não é nada comparada à separação definitiva de Deus. Aquele que morre sem o Senhor. A morte física não é nada, irmãos. Nós não precisamos ter medo de morte física. Apesar que temos, né? Ninguém quer morrer, é natural, mas a morte não deve nos afligir. Não há separação, irmãos. No entanto, Cristo, né, essa separação foi anulada, e Paulo traz essas questões. Quem pode nos separar? Nada pode nos separar. E todos podem ter acesso a Deus através do amor de Cristo. Todos os eleitos, todos os escolhidos do Senhor. Ele oferece todas essas bênçãos para nós, irmãos. E pode passar, por favor, Moisés. E Deus nos justifica, irmãos, por meio da fé. E agora a gente vai entrar em algumas perguntas também. Por que Deus escolheu a fé para ser a atitude de coração pela qual obteríamos a salvação? Por que Deus escolheu a fé? Vejam aí, por que Deus não decidiu justificar aqueles que sinceramente demonstrassem amor? Ou aqueles que sinceramente vivessem com alegria, com satisfação, ou aquelas pessoas muito bondosas, que sinceramente fizeram muita bondade, humildade. Por que Deus não resolveu escolher aqueles que têm sabedoria? Como os gnósticos, é o conhecimento que vai salvar o ser humano, né? É o conhecimento que salva o ser humano. Por que, irmãos, Deus escolheu nos justificar pela fé? Pode passar, Moisés. Perceba, irmãos, aparentemente, porque a fé é aquela atitude do coração que é o oposto exato de depender de si mesmo. Quando vamos a Cristo, a gente está dizendo em essência: eu me entrego e não dependerei das minhas obras, pois eu sei que eu jamais me tornaria justo por mim mesmo diante de Deus. Talvez às vezes a gente se questione com relação à realidade, irmãos. Por que Deus não fez diferente, né? Por que Deus não permite? Exatamente as perguntas. Por que Deus não permite que são pessoas que são tão boas aos nossos olhos? Mas eu queria que você fizesse um exercício agora, irmãos, e você pensasse na sua própria justiça, né? Se dependesse da sua própria justiça, olhe para dentro de si, para os seus atos, em toda a sua vida. Se a sua salvação, se cada pessoa pensasse assim: se a salvação dependesse de mim, não terá ou não teria uma pessoa no mundo, irmãos, que fosse dizer: eu mereço a salvação.
Quando a pessoa pensa em Deus, na santidade, na grandeza, na bondade de Deus, somente na santidade, né, que é aquela perfeição da qual todas as outras, a santidade de Deus, qualquer irmão, qualquer pessoa, a gente estaria fadado à condenação, irmãos. Não foi simplesmente Deus fez porque era a única forma que Ele tinha de salvar homens pecadores, ou de fazer justiça diante da sua própria lei, diante do pecado que domina, né, o que dominava o homem de uma forma. Então, é como se a gente dissesse assim: Jesus, eu confio em Ti e dependo de Ti completamente para me conceder uma posição de justiça diante de Deus. É assim, irmãos, que a gente tem que chegar aqui todos os dias que a gente vem à igreja. Jesus, eu dependo completamente de Ti, em todo momento. A minha vida é totalmente dependente do Senhor. Sem Ti eu não sou absolutamente nada. Sem Ti a minha vida não faz sentido algum. Não faz sentido existir, irmãos. É por isso, irmãos, que a justificação vem por fé. E eu vou trazer um questionamento que talvez a gente pense quando fala em justificação pela fé. É uma interpretação de Tiago, onde a gente pode ver lá, irmãos, Tiago 2:24. Esse texto, inclusive para Martinho Lutero, Tiago nem deveria estar na Bíblia. Não é, pastor Felipe? É um texto, irmãos, que se ele não for interpretado corretamente, e como a gente vive uma realidade, irmãos, grande parte aqui vem de uma tradição católico-romana, é importante a gente entender para que isso esteja bem assente na nossa mente e a gente possa ter uma certeza daquilo que a palavra nos ensina e não confundir a nossa mente com ensinos que são errados, que podem trazer dúvidas e questionamentos sobre a nossa própria justificação. Mas Tiago 2:24 diz o seguinte: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé. Eita! E agora? Se você pegar essa palavra simplesmente, esse versículo, né, ou essa passagem, a pessoa é justificada por obras e não somente por fé. Mas a gente tem que entender, irmãos, o que é o sentido, qual é a melhor interpretação desse texto ao qual deve ser aplicado, a intenção de Tiago nessa passagem. Então, a gente percebe que, segundo Gruden, em sua teologia sistemática, Tiago está usando a palavra justificado num sentido diferente daquele sentido que é usado por Paulo. Porque a gente pode entender que o sentido mais usual, né, e o mais importante é declarar justo. O sentido do termo lá em grego é declarar a pessoa justa. Paulo usa o termo como declarar justo. Somos declarados justos. Porém, a melhor interpretação de Tiago da palavra diakaio, pastor, é isso mesmo, o termo em grego, também pode significar demonstrar ou provar ser justo. Demonstrar ou provar ser justo. Tiago, quando ele faz aqui, ele fala de Abraão. Ele diz assim: Abraão creu e isso foi imputado por justiça, né? E verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé. E fala de Raabe. Mas, se você observar aqui, quando Tiago justifica por que Abraão foi justificado por obras, ele trata de Gênesis capítulo 22. Abra aí, voltem ao versículo 21 de Tiago 2. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho Isaque. Tiago, ele fundamenta a sua ideia de justificação por obras nessa passagem aqui de que Abraão, ao oferecer o seu filho, esse ato ou esse gesto seria a obra praticada por ele para ser justificado. Mas se nós analisarmos e formos lá em Gênesis, abram em Gênesis 15, irmãos. Gênesis 15. Essa passagem de Abraão justificado
que Tiago traz essa compreensão aqui é em Gênesis 22. Mas se nós formos ver em Gênesis 15, versículo 6, nós vamos observar que a justificação de Abraão foi anterior a esse ato de entrega do seu filho em holocausto, para ser sacrificado. Gênesis 15, versículo 6. Gênesis 15, 6, Deus anima Abraão e lhe promete um filho ainda, e diz assim: e ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Isso lhe foi imputado para a justiça. A justificação de Abraão foi anterior à entrega dele do seu filho. Abraão, e a gente vai ver lá em Hebreus, que Abraão foi justificado também por fé. O escritor aos Hebreus demonstra isso muito claro. Qual é a intenção, irmãos, de Tiago ao ensinar ou a falar dessa salvação por obras? Pode passar, irmãos. Pode passar, Moisés. O sentido do assunto trazido por Tiago se coaduna, irmãos, muito mais com a preocupação em mostrar que a mera concordância intelectual com o Evangelho é uma fé, entre aspas. É uma fé que realmente, em hipótese alguma, ela é fé. O consentimento intelectual, irmãos, a compreensão, você entender o Evangelho simplesmente, intelectualmente, somente, isso não produz a verdadeira fé. A ideia de Tiago está simplesmente dizendo que a fé que não tem resultados ou não é vista em obras, de modo algum, ela é uma fé viva, mas é uma fé morta. Então, é exatamente para demonstrar a própria validade da fé. A justificação, irmãos, é unicamente pela fé. A intenção de Tiago não é colocar obras como motivo de justificação. Nós somos justificados unicamente pela fé. Mas a fé, ela tem que ter obras, irmãos. É consequência natural da fé. Nós não podemos dizer que temos fé se a gente não tem, se isso não se mostra ou não se demonstra de forma prática no nosso viver. Se a gente, como cristão, vive do mesmo jeito que o descrente vive lá fora, comportamento, nas atitudes, nas falas, em tudo, como é que você pode dizer que é crente? Que é cristão? Eu queria passar mais um texto encerrar, são 2 slides, só um na verdade. Essa passagem, irmãos, me veio ao coração exatamente para a gente mostrar qual a diferença, irmãos, entre aquele que tenta se justificar pelas obras e aquele que é justificado exatamente por fé. Como é que você se comportaria, irmãos? Como é que você se sente quando você vê essa passagem da oração entre o fariseu e o publicano? Como é que você chega diante de Deus? O fariseu chega lá e diz: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Então 2 homens subiram ao templo. Jesus queria mostrar exatamente aos fariseus que se achavam mais justos do que os outros, que se achavam melhores do que os outros. Nunca, irmãos, aquele que é crente, de fato justificado, ele vai se achar melhor do que ninguém, porque nós não somos justificados por sermos melhores do que ninguém. E o fariseu chega lá olhando, posto que orava de pé, orava de si para si mesmo: ó Deus, graças eu te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. E aí um exemplo de quem se justifica pelas obras, e a grande quantidade, a ideia de mérito, a ideia de merecimento, está presente em todas as religiões, irmãos. Todas as religiões. Você começa a estudar as raízes do espiritismo, do budismo, do shintoísmo, do islamismo, né? Estão voltadas ou centralizadas no homem, o homem fazendo algo para merecer, e ele ora assim: ah, Senhor, eu mereço. Mas a nossa oração, irmãos, nesta noite, para entendermos a nossa justificação, tem que ser a oração do publicano, que orava, nem de longe ousava levantar os olhos ao céu, mas batia no peito: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ó Deus, sê propício a mim, pecador.
Todo dia, irmãos, quando chegarmos na igreja, a gente tem que chegar aqui, Senhor, ser propício a mim, pecador. Tem misericórdia da minha vida, Senhor. Me dá graça para que eu possa viver de uma forma que honre o teu nome. Aí digo-vos, e veja bem, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. É Cristo, irmãos. Tudo é Cristo. Tudo depende dele, tudo é por ele e para a glória dele. Tudo, irmãos. Pode passar, Moisés. O pastor Hernandes, ele, na sua obra, diz: a salvação ela é obra de Deus, irmãos, do começo ao fim. Trata-se de um plano eterno, perfeito e infalível de Deus Pai. E, irmãos, nós fomos incluídos nesse plano. Nós fazemos parte deste plano. E tem algumas pessoas que não fazem, irmãos. Não sabemos por quê. Deus sabe, Deus ele é justo. Mas nós fazemos parte, estamos incluídos nesse plano, nessa história. Deus planejou a nossa salvação antes de lançar os fundamentos da terra. Não foi a cruz que tornou o coração de Deus favorável a nós. Foi o coração terno de Deus que providenciou a cruz. O sacrifício de Cristo no Calvário não foi a causa da graça, mas foi resultado desta graça. Através dessa graça, irmãos, nós somos justificados. Nós somos declarados justos. Nós somos chamados de santos, não sem pecado, separados por Deus. A nossa justiça, irmãos, é trapo de imundícia. Pode passar, irmãos. Fique na sua mente, irmãos, essa imagem aí. Justificado. Saia daqui com essa certeza no seu coração. Você foi justificado. Não somos justos, somos justificados. Mas ao sermos justificados, Deus olha para nós e vê a justiça do Filho dele em nós. E eu repito, irmãos, o preço foi muito alto. O que o Senhor fez para que essa justiça fosse imputada, nós não temos a dimensão. As pessoas falam muito no sofrimento, na dor. Deus ele se submeteu ao sofrimento e à dor, ao próprio mal. Ele foi vítima do próprio mal e da maldade humana, para que nós pudéssemos ser justificados. Então saia daqui, irmãos, com essa certeza nesta noite, por causa da obra maravilhosa do Senhor Jesus, nós somos justificados. E a pergunta, ela é permanente ou é transitória ou pode ser perdida? Não pode ser perdida, irmãos. A justificação ela é um ato declaratório, é uma sentença que está lá diante de Deus e nós não perdemos a condição de justificado, graças a Deus. Por quê? Porque Ele mesmo que nos garante. O Senhor mesmo é que nos garante essa justificação. Amém?